alunos, vamos à nossa segunda aula sobre as progressões, e na aula de hoje, então, o estudo é sobre progressão aritmética PA. O que é uma PA? Chamamos de progressão aritmética, ou PA, toda sequência numérica em que, a partir do segundo termo, a diferença entre um termo qualquer e o seu antecessor é igual a uma constante. Então, a partir do segundo termo, você fizer ali a diferença, ela precisa, né, ser constante. Chamado, então, da razão da progressão. Então, no caso, quando você faz aquela diferença entre os termos, você tem a razão que é indicada, então, pela letrinha R. Veja o exemplo. Então, nesse exemplo aqui, nós temos, então, uma sequência, os termos 4, 8, 12, 16 e 20. Será que essa sequência, então, é uma PA? Para ser PA, então, a diferença, né, que é a razão, precisa, então, ser ali constante. Então, veja bem, só relembrando aqui da aula passada, então, nós temos aqui o primeiro termo é o A1, né? O segundo termo é o A2, o terceiro termo é o A3, quarto termo é o A4, né? E o quinto termo A5 e assim sucessivamente. Então, para mim calcular a diferença, eu vou pegar sempre a partir do segundo termo, ó. Nesse caso aqui, o A2, menos o seu antecessor, que é o A1, né? Então, no caso, o A2 é 8 e o A1 é 4. Então, substituindo e calculando, 8 menos 4, nós temos aqui que a diferença é 4, ok? Podemos pegar também aqui, ó, o A3 menos o seu antecessor, que é o A2, que vale 8, né? Então, no caso, vai ficar 8, aliás, 12 menos 8, que nós temos, então, que a diferença aqui, né, será 4. Então, percebam que essa diferença aqui é a razão. E percebam também que essa diferença ela está sempre sendo ali constante. Porque se vocês pegarem aqui ó, o A4 menos o A3, 16 menos 12, também resulta em 4. Se pegarmos aqui o A5 menos o A4, 20 menos 16, também resulta em 4. E é justamente isso, né, que indica, então, que essa sequência aqui é uma PA. Precisa, né, ser constante essa diferença, ok? Então, essa diferença é a razão que é representada, então, pela letrinha R minúscula, né? Então, no caso aqui, a razão dessa sequência é 4. Nós temos também se a razão for igual a zero. Então, se a razão for igual a zero, nós temos ali uma PA constante. Então, veja o exemplo. Nesse exemplo aqui, a PA, os termos sempre 9, 9, 9. Sempre, né, estão sendo ali infinitamente o mesmo termo. Então, mesmo valor, né, no termo. Então, nesse caso aqui, se nós formos fazer a diferença, ó, a calcular, então, a razão, essa razão será igual a zero, porque 9 menos 9 é igual a zero. Então, nós temos, né, ali uma PA constante. Agora, se nós tivermos uma razão no qual for maior que zero, então essa PA é crescente. Veja o exemplo. Então, essa PA aqui, ó, tem os termos, então, menos 5, menos 1, 3, 7, 11, né? Se nós formos calcular aqui a razão, vou pegar aqui ó, o segundo termo, que é o A2 menos o A1. Então, o A2, ali substituindo, nós temos que o A2 é menos 1 e o A1 é menos 5, né? Então, tem que cuidar aqui, ó, que tem o sinal negativo, né? Então, no caso, nós vamos ter que fazer um joguinho de sinal. Então, menos 1, menos com menos dá mais. Então, vai ficar menos 1 mais 5. São sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número maior. Então, subtraindo, a gente vai ter mais 4, né? Então, a razão aqui, ó, é 4. Às vezes, se você tiver muita dificuldade, né, com relação aqui, ó, ao jogo de sinal, nós podemos também calcular a razão, por exemplo, aqui, ó, a partir, né, utilizando o quarto termo, né? O quarto termo aqui, nesse caso, ó, é o 7, né? Menos o seu antecessor, que é 3. Então, 7 menos 3 resulta em 4. Então, nesse caso aqui, percebam que a razão, né, ela é maior que zero, porque a razão é 4, ela é maior que zero, então nós temos ali, né, uma PA, então, crescente. Temos também a situação que a razão ela pode ser menor que zero, né? No caso ali negativo. Então essa PA ela é decrescente. Veja um exemplo.
Nesse exemplo, então, nós temos aqui a PA, os termos 12, 9, 6, 3, 0, aí infinitamente, né? Então, se formos calcular aqui a razão, vou pegar aqui o A2, o segundo termo, menos o A1, que é o primeiro termo. Então, no caso aqui, nós teremos 9 menos 12, ó. Mais 9 menos 12, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, no caso aqui, nós teremos o quê? Menos 3, né? Então, observe que essa razão ela é negativa, ela é menor que zero. Portanto, então, essa PA então, é decrescente. Nós temos aqui os exemplos. Então, no exemplo 1, verifique se a sequência então com os termos 6, 13, 20, 27, 34 é uma PA. Para ser uma PA, então, relembrando que a diferença, né, a partir do segundo termo com o seu antecessor, precisa, então, ser, né, constante, precisa ser igual. Então, veja bem, vamos pegar aqui, ó, só colocando aqui, lembrando, né, aqui o primeiro termo, então, A1, segundo termo, A2, terceiro termo, A3, né, quarto termo, A4, e o quinto termo, então, A5. Então, eu vou pegar aqui, ó, o segundo termo, A2, menos o A1. Então, o A2, eu tenho o valor 13, né, e o A1, então, 6. Subtraindo, nós temos, então, que a razão aqui é 7, né? Mas vamos pegar mais um outro termo aqui, ó. O A3 menos o A2. O A3, então, o valor dele é 20, menos, no caso, o 13, que é o A2. Nós temos, então, que a razão, né, também é 7. Vou pegar também aqui o A4, ó, menos o A3. O A4, então, é 27, menos 20, que é o A3, então, também resulta em 7. E se nós verificarmos aqui no A5, ó, A5 menos o A4, que vai ser, então, 34 menos 27, também resulta em 7. Então, percebam que, né, a diferença aqui está sendo constante. Então, isso indica o quê? Que nós temos uma sequência PA, tá? Sequência dada é uma PA de razão, então, 7, ok? No exemplo 2, esse exemplo é apenas, então, o quê? Para calcular a razão. Ó, calcule a razão das progressões aritméticas. Então, aqui na letra A, nós temos, então, essa sequência com os termos 2, 7, 12, 17 infinitamente. Então, para me calcular a razão, eu posso pegar ali, ó, a partir do segundo termo. Então, vou pegar o A2 menos o A1. O A2 aqui, no caso, então, vale 7 e o A1, então, é 2, né? 7 menos 2, nós temos, então, que a razão é 5. Podem também pegar, né, ali o A4 menos o A3, tá? A gente costuma sempre estar utilizando, né, a partir ali do segundo termo para estar calculando a razão, ok? Na letra B, é a mesma ideia, eu vou calcular a razão e aqui nós temos, então, os termos 20, 10, 0, né, menos 10, menos 20. Então, para calcular a razão também, eu vou utilizar aqui a partir do segundo termo, que é o A2 menos o A1. O A2, então, é 10 e o A1, então, é 20, né? Então, nós temos mais 10 menos 20. Então, presta atenção, vai subtrair e conservar o sinal do número maior. Então, aqui nós temos menos 10. Então, a razão, menos 10. Essa PA decrescente, né? Porque a razão, no caso, ela é menor que zero. Na letra C, nós temos, então, uma PA com os termos estão na forma de fração, né? Nós vamos também calcular a razão fazendo a subtração. Vou utilizar aqui, ó, o A2 menos o A1. O A2, então, é 5 sobre 4, menos o primeiro termo, então, que é 1 sobre 4. Observe o seguinte, gente, ó, como o denominador, ó, o denominador aqui a parte de baixo, eles estão iguais, então, eu vou apenas fazer o quê? Subtrair o numerador, que é a parte de cima, tá? Então, no caso, eu vou repetir o denominador e fazer a subtração do numerador. Então, 5 menos 1 vai ficar 4 sobre 4, ok? E aí, nesse caso, então, observe que a gente consegue fazer ali uma divisão exata, né? 4 dividido para 4 dá 1, e aí nós temos, então, que a razão, né, dessa PA é igual a 1. No exemplo 3, escreva uma PA de 3 termos em que a razão é igual a 2 e o A1 é igual a 1. Então, eu vou escrever a PA, né, com esses 3 termos. E eu vou tirar os dados aqui, né, que nós temos, então, a razão igual a 2 e o A1, então, é igual a 1. Então, falta nós calcularmos o A2 e o A3. Então, para a gente calcular o A2, eu vou precisar apenas do A1 mais a razão. Vou colocar aqui, ó, o A2
ele é igual a 1 mais a razão. Então, para mim construir a PA, basta ter, então, o primeiro termo e a razão, eu consigo somar ali e construindo, então, a PA. Então, nesse caso aqui, o A2, substituindo, né, o A2, o A1, então, vale, o valor dele é 1, e a razão, então, é 2, o A2, então, é igual a 3, né? E no caso, então, o A3 vai ser o A2 mais a razão. O A3, A2 mais a razão, substituindo, então, o A2, que é 3, pela razão, então, substituindo o que é 2, o A3, então, é igual a 5. Pronto, nós já calculamos aqui, então, escrevendo a PA, ó, a PA é o primeiro termo, então, que é 1, o segundo termo, então, que é 3, e o terceiro termo, então, que é 5, ok? Somente isso. No exemplo 4, escreva uma PA de 4 termos, agora são 4 termos, em que o A1 é igual a 3 e o A2 é igual a 12. Então, observem que eu já tenho o A1, o valor dele é 3, e eu tenho também o A2, que o valor dele é 12. Então, falta calcular o A3 e o A4. Só que para mim, né, calcular o A3 e o A4, eu preciso de quem? Da razão. Então, eu vou ter que calcular a razão primeiro. E a razão vai ser o quê? O segundo termo menos o primeiro termo, né? Então, eu vou colocar aqui os dados, ó. O A1 eu tenho que é 3, né? O A2 que é 12. Então, falta o A3, falta o A4. Então, e a razão? A razão, então, é o A2 menos o A1. Subtraindo, então, substituindo aqui 12 menos 3, subtraindo, nós temos que a razão é 9. Agora, basta, então, pegar o A2 e somar mais a razão, que eu terei quem? O A3, e depois, então, somando também, eu terei, né, o A4. Então, o A3 vai ser o A2 mais a razão. O A3, então, o valor aqui do A2, que é 12, mais a razão, eu tenho, então, que o A3 é igual a 21. Agora, falta, então, calcular o A4, né? O A4 vai ser quem? O A3 mais a razão. Então, o A4 é igual a 3 mais a razão. Substituindo o A3, então, é 21, mais a razão, que é 9, e o A4, então, é igual a 30. A gente pode calcular, né, sem precisar, mentalmente, né, sem precisar estar fazendo, jogando na fórmula, tá? Quem quiser fazer de uma forma, né, mais simples, nesse caso pode. Então, gente, escrevendo aqui, né, a PA, então, de 4 termos, nós temos, então, que o primeiro termo já estava lá no enunciado, que é 3, né, o segundo termo também, e aí, então, o terceiro termo, que é 21, e o quarto termo, então, que é 30, ok? No exemplo 5, nós temos o seguinte, ó, escreva uma PA de 3 termos em que a razão é igual a 2 e o A3 é igual a 5. Eu preciso, então, calcular o A1 e o A2. E agora, como que nós iremos fazer, já que eu tenho, então, um A3, né? Se eu tiver só o A1, era só pegar a razão e somar, né, o A1 com mais a razão, teria o segundo termo. Mas aqui, o caso, eu preciso do primeiro e do segundo termo. Então, veja bem, nós vamos, né, fazer o contrário, ó. Já que nós não temos o A2 e o A1, nós vamos pegar, então, o A2, né, que nós faríamos agora calcular, e aí, no caso, então, o A3, que o valor dele é 5, e vamos subtrair, porque se eu subtrair, eu chego no A2. Então, o A2 é igual ao valor aqui do A3, que é 5, menos a razão, eu estou voltando. E aí, no caso, eu vou subtrair. Então, o A2 vai ser igual a 3, ok? Agora, o A1. O A1 vai ser quem? Vai ser o A2 menos a razão. Então, o A1 é igual ao valor do A2, que é 3, e a razão, que é 2. Subtraindo 3 menos 2, então, que o A1 é igual a 1. Então, escrevendo aqui a PA, nós temos, então, primeiro, que é o valor do A1, que é 1, que nós encontramos, né? O segundo termo, então, é 3, e o terceiro termo que nós já tínhamos, então, que é 5, ok, pessoal? Gente, qualquer dúvida, entre em contato, uma excelente aula.